Olá, eu sou a Renata Reis, sou coach. Eu tenho uma pergunta rápida para te fazer sobre a sua academia. Você tem matriculado muito? Muita gente tem entrado na sua academia, se inscrito e aproveitado tudo que você tem oferecido? A minha pergunta, de uma forma mais específica, é a seguinte: como está a sua taxa de conversão? É isso mesmo. Você tem acompanhado isso? Antes de você me responder exatamente a minha pergunta, eu vou te explicar em breve o que afinal é essa taxa de conversão. Taxa de conversão nada mais é que a comparativa dos clientes, dos potenciais clientes que chegam pedindo informação na sua academia, o quanto você consegue converter efetivamente em vendas, em matrícula. Você pode, por esses números, avaliar o seu negócio, se você está com um departamento comercial que está funcionando como deveria, ou se você precisa olhar com um pouco mais de atenção para essa área. Bom, então agora que você já sabe o que é a conversão desses alunos, dessas matrículas, eu quero te convidar para o seguinte: você precisa ter uma meta em relação à sua conversão de academia. Aí você pode me perguntar, Renata, mas qual é a meta? A meta depende. Depende porque cada modelo de negócio é diferente um do outro. Por exemplo, uma academia que tem vários serviços, a parte terrestre, parte aquática, parte de lutas, é diferente de uma academia onde tem apenas um estúdio de pilates, um treinamento funcional. Então, para cada modelo de negócio, as taxas de conversão, existe uma variável entre elas. A minha dica e a minha sugestão para você é que você comece fazendo um comparativo com as suas matrículas, com as suas visitas que já estão acontecendo. Então, eu não vou te dar uma taxa ideal. Por quê? De repente você praticou muito um processo de vendas na sua equipe, a sua equipe está super afiada e você pode me dizer que você quer trabalhar numa taxa de conversão em 70%. Ou não, ou você pode me dizer que a sua equipe é nova, que você acabou de trocar o departamento, ou que você não aplicou um processo de vendas na sua equipe e que por isso você entende que uma taxa de conversão ideal é de 30%. Ou você nunca olhou para essa área aí na sua academia e você vai começar a observar a partir de então. Então, o que importa nesse momento é que você saiba o que é essa taxa de conversão. Ela pode falar muito a respeito do seu negócio, você precisa acompanhar de perto esse cenário, porque não adianta fazer só o esforço para o cliente chegar na sua academia se ali no balcão você não consegue converter, ou você tem convertido muito aquém do esperado, muito abaixo do que você pode fazer. Então, o primeiro passo é você saber o que é essa conversão, começar a olhar para esses números e definir a sua meta. Então, suponhamos que a cada 10 visitantes na sua academia, você entende que 50% você quer atuar nessa taxa, 50% você vai fechar e 50% por outras questões ele não vai fechar o plano. Bom, depois que você definiu a sua meta da taxa de conversão, vamos atuar aí numa taxa entre 50% só para facilitar aqui no nosso treinamento. Depois que você definiu que a taxa é de 50%, a gente vai trabalhar um pouco esse processo de vendas. Quando eu falo um processo de vendas aqui, é o seguinte, também depende de cada negócio. Se a sua academia tiver uma equipe onde você tem a possibilidade de ter recepção separado de consultores de vendas, você consegue trabalhar de uma forma mais atenta só para o processo de vendas. Quando existe um modelo de negócio onde a recepcionista que faz a recepção do cliente, que fecha a venda, ou ainda quando é estúdio, que às vezes até o professor que faz o atendimento, enfim, de acordo com o modelo do seu negócio, você vai aplicar sim um processo de venda em cada modelo de negócio. O que importa realmente é que esse processo de vendas, que todos da sua equipe estejam aptos para fazer esse processo. Quando eu falo em processo de venda, o que eu quero dizer com isso? Por que é importante? Se você não pratica nenhum processo de venda, provavelmente a sua taxa de conversão está abaixo do que você poderia fechar.
Então você pode trazer matrículas, fazer as conversões para matrículas da sua academia, mas essa taxa ela pode melhorar desde que você tenha um processo de vendas. E um processo de vendas, eu não vou detalhar ele aqui nesse vídeo, mas eu vou te dar duas dicas assim que você tem que prestar muita atenção se está acontecendo no seu processo de vendas. Primeiro eu preciso que você saiba o que não é um processo de vendas. O que não é? Um processo de vendas quando o potencial cliente chega na sua academia querendo informação, ele já se predispôs a ir até o seu negócio, e aí ele chega, ele veio, você já fez o processo de captação, de marketing, e ele chega na sua academia e encontra uma recepção onde a pessoa simplesmente informa para ele apenas a pergunta que ele deseja. Ele mostra a academia, e aí informa os valores e tudo bem. Isso não é um processo de vendas, tá? Se você atende o seu cliente só fazendo um atendimento do básico, mostrando a sala de musculação, a parte dos vestiários e a piscina, e aí você apresenta os valores no final, isso não é um processo de venda. Você está perdendo venda, você está deixando de converter os clientes para você. O que também não é um processo de vendas é quando o cliente chega até a sua academia e você tem aquele formato scriptado, aquele formato cheio de script, cheio de meio robótico, ou alguém te passou um script e você entendeu que era assim. Mas ainda assim, mesmo com o script, as vendas não estão convertendo como você gostaria, ou até estão, mas dá para fazer mais. Eu não gosto desse processo de vendas scriptado, meio robótico. O que eu sugiro para você, que está perto de um processo de vendas, é que você crie conexão com seu potencial cliente. Isso vai além de entender a dor do cliente. Então o cliente ele foi até a sua academia, ele está a fim de matricular na sua academia, ele te procurou e ele quer que você diga para ele, para que ele fique. Então a sua equipe precisa estar apta a participar desse processo de venda. E ele é mais profundo do que entender a dor. O que é essa dor quando eu falo? Ele não vai para a sua academia apenas porque ele acordou naquele dia e ele decidiu que ele está louco para fazer academia, que foi a coisa que ele mais deseja fazer na vida. Não, ele sentiu provavelmente alguma coisa que está incomodando. Talvez autoestima, talvez falta de relacionamento. Ele pode chegar no balcão e dizer que ele precisa fazer porque é importante para a saúde dele. Mas lá no fundo, cavando, você vai descobrir que tem alguma dor, algum real motivo que o levou de fato para aquela decisão que já está tomada de praticar atividade física. Então você precisa, no processo de vendas, identificar a dor. Você consegue identificar esse real motivo quando o cliente chega no seu balcão pedindo informação. Então ele chegou no seu balcão, esse é o momento que a sua consultora tem que praticar uma escuta ativa, prestar atenção realmente no que o seu potencial cliente está dizendo e nesse momento identificar a dor. Quando você identificar a dor, no momento em que você vai fazer o tour da academia, não é suficiente que você mostre apenas aqui é a esteira, aqui é a sala de musculação, não. Você precisa ser assertivo. Você vai cuidar daquela dor que você descobriu inicialmente do seu cliente, entregando para ele no momento do tour aquilo que provavelmente lá na frente ele vai vir com alguma objeção. Então é no momento do tour que você elimina essa dor do seu cliente, mostrando como ele vai conquistar aquilo que ele realmente veio buscar, já vai eliminando também todas as objeções. O que seriam essas objeções? Aqueles possíveis motivos que ele vai dizer pelo qual ele não vai fechar a venda. Ou ele não tem tempo, ou ele vai dizer que não tem dinheiro, ou que precisa falar com o marido, ou qualquer razão que ele dê para que ele não feche a venda. Então, isso é o que a gente chama de objeção. Você vai quebrar essas objeções ao longo do seu processo de vendas. Então, isso é um processo de vendas. É claro que existe uma versão muito mais profunda, né? Um treinamento muito mais profundo sobre isso, mas eu estou te dando aqui uma explanação geral
para que você perceba que você aplicando um processo de vendas, você vai converter muito mais e aumentar o seu número aí de clientes da sua base. Uma coisa muito importante no processo de vendas que eu preciso que você saiba é o seguinte: o seu consultor ou professor ou quem estiver aplicando esse processo de vendas, você precisa criar conexão com o seu potencial cliente. Isso pode ser por meio do DISC, que é uma ferramenta de perfil comportamental, que é muito interessante que você saiba também sobre isso, mas de uma certa forma é criar conexão, é criar empatia, é ter uma comunicação assertiva com o cliente que vai te buscar, vai buscar informação. Então, tudo isso, existe sim estudos e ferramentas que você pode praticar no seu negócio, que se você não estiver praticando ou não estiver acompanhando os números, você com certeza está deixando muito dinheiro na mesa, está deixando de matricular, os alunos estão indo para outro lugar ou não estão indo para lugar nenhum e estão ficando no sofá. Então, se você precisa que a sua conversão esteja no número atrativo, que você feche realmente os alunos, você precisa das ferramentas certas, que é aplicar um processo de vendas, ter uma meta aí do seu número de retenção e acompanhar tudo isso. É isso que eu gostaria de trazer aqui para você nesse vídeo, para falar sobre essa questão da conversão de vendas na sua academia. Eu quero que você comente aqui no post do vídeo quais são as suas dificuldades, o que você acredita que precisa saber mais sobre esse assunto, como eu consigo te ajudar em relação a isso. Pode perguntar. Nesse vídeo eu quis mostrar para você a importância de olhar essa questão do número de conversão, em ter um processo de vendas acontecendo, uma equipe capacitada para que isso aconteça, porque nada mais é pior do que o cliente vem motivado no balcão da sua academia, querendo que se matricular na sua academia, encontra uma recepção fria, uma recepção que está fazendo outras coisas. Quando o cliente chega na academia, para tudo. Ele é a pessoa mais importante naquele lugar, naquele momento. E com as ferramentas certas, com certeza você vai fechar e vai converter muita matrícula para o seu negócio. Eu espero te ajudar e no próximo vídeo eu vou falar com você a respeito um pouco de retenção. Porque de nada adianta só pensar em colocar aluno para dentro se alguma coisa do lado de dentro está fazendo com que você não retenha esses alunos, né? Então eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!